Boa noite a todos que estão aí ligadinhos em mais um programa Encontro com Mulheres. É um prazer que vocês estejam aí. Hoje, como vocês sabem, estamos aí com o nosso convidado especial, Ricardo Alves, não é isso? E também ele trouxe um convidado, né, um amigo, para conversar aqui conosco também sobre o município e sobre tudo aquilo que ele vem trazendo, não só para Salá, como também toda a região, não é isso? Todos os municípios. Que você já compartilhe o link, já acesse aí a página, mande para seus amigos e vamos começar essa conversa gostosa. Primeiro vamos aqui dar boa noite às nossas companheiras de trabalho, né, isso? Aqui do programa. Márcia. Boa noite, né, que vai ser um programa muito especial hoje. Sejam bem-vindos. Também parabéns à Frazon, né, por esse programa, por esse espaço que está abrindo aqui para a sociedade. É importante, né, estarmos aqui. Boa noite ao pessoal que está em casa, a todos aqui no estúdio, ao nosso querido deputado federal Danilo Cabral. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Ao nosso querido ex-prefeito Ricardo Alves e atual secretário de governo. É uma honra ter vocês aqui. Vamos ter uma conversa agradável, né, bem descontraída e falar de uma temática importante, né, para a nossa sociedade. É isso aí, vamos conversar, né? Ricardo, começando aqui, vamos conversar um pouco sobre a atual política, né? Fale aí um pouco para a gente sobre a trajetória sua política, que aí é de berço, né? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Gostaria, primeiramente, de agradecer essa oportunidade à Frazon, a vocês pelo convite. Agradecer especialmente ao nosso deputado, que estava de passagem aqui na região, estava em Bom Conselho, na realidade, ele nem vinha para Saloá, mas quando ele ouviu que tinha essa entrevista com vocês, fez questão de estar presente, né? É uma honra para nós. A Frazon, eu acho que é muito importante isso, porque é uma pessoa que traz experiência, traz bagagem. Sim. Para essa nossa conversa, né? Agradecer a todos, a todos. Gente, a trajetória política, como foi essa primeira pergunta feita aí, a trajetória política vem lá de trás, né? Vem lá de trás. Eu, muito jovem, já fui candidato a vereador aqui em 88. Em 88 eu fui candidato pelo MDB, partido que, por coincidência, na época era o partido de Danilo também, do pai dele, que foi deputado, e meu pai também, que foi deputado na mesma época por este mesmo partido, por coincidência, né? Por aí você liga o vínculo de amizade da gente, é lá de trás. Aí fui eleito vereador em 88, fui presidente de Câmara e depois passei um tempo sem disputar, sem ir para as urnas, só voltando às urnas logo depois, acho que em 2004, foi quando eu voltei às urnas mais uma vez. Aí foi quando não fui bem sucedido nas urnas, mas uma vontade muito grande de fazer, Danilo, por Saloá, pelo nosso povo, porque eu vi a carência, a necessidade de fazer por Saloá, né? A gente entendia que Saloá não ia bem e precisava. Aí eu fui tentando, e quando foi, depois de 4 anos, fui candidato a vice-prefeito, na chapa do prefeito Gilvan Pereira. Aí fui eleito vice-prefeito naquela ocasião, e aí... Mas sempre um vice-prefeito que queria mais. Almejava muito mais, né, Ricardo, do que vinha fazendo. Eu via, eu não estava tranquilo, eu nunca me senti tranquilo, Danilo, quando eu via um estudante sem farda, um estudante andando num carro de um pau de arara. Até nessa época que eu era vice-prefeito, houve um acidente que 2 crianças caíram do carro, Danilo, e chegaram a óbito aqui no nosso município. Aquilo me incomodava, mesmo eu sendo vice-prefeito, mas aquilo era um incômodo. Como é que você está no município, você faz parte de um governo, você faz parte de uma política e consegue admitir desse tipo de ação, né? Aí foi que em 2012 eu me candidatei a prefeito, mais uma vez, pela segunda vez, e nessa vez... graças a Deus, e é uma coisa que eu agradeço muito ao povo de minha terra,
fui bem sucedido, fui eleito pela primeira vez. Já nessa época, né, nesse primeiro ano de meu governo, eu já tive o apoio do deputado Danilo, que já me ajudou naquela ocasião. E aí as coisas andaram. As coisas andaram. Para todo o bem do município. Vocês que estão nos assistindo sabem disso, né? Quantas conquistas que a gente vai falar lá na frente, né? Em cada área. Mas aí a minha trajetória política foi essa. Fui assessor de deputado, na época o deputado Bruno Rodrigues, eu fui assessor dele na Assembleia. Enfim, já fiz um pouco de tudo. Mas sempre, sempre o foco na minha terra. Na melhoria de meu povo, melhor dia de vida, as condições de vida, foco na educação, enfim, minha vida foi focada, ainda hoje, sou um político que acordo pensando no que vou fazer melhor para meu povo amanhã. É minha vida, a minha vida é a política. Eu acho que eu sem ela, eu não sou Ricardo, eu acho. Isso é muito importante e gratificante para nós que fazemos parte aqui do município, né? Isso, em ver realmente um político que está preocupado em trazer melhorias para o seu povo. Que se dedique, né, Carla? Que se dedique, que não né? fique de braços cruzados, né? Exatamente. Como muitos fazem, né? Eu acredito que Saloá Ricardo é um divisor de águas em Saloá. Sim. A política Obrigado, antes obrigado. Ricardo e Depois, Saloá o antes pós. Ricardo e pós Ricardo Alves, né? Ele realmente fez uma transformação e eu acredito que é apenas o começo, não é, deputado? Porque tem muita coisa boa ainda para vir, né, Ricardo? E, se Deus quiser, Saloá vai prosperar muito, muito mais. Exatamente. Danilo, por favor, saudações e agradecimentos nossos, né, por você estar aqui também. Bom, primeiro, boa noite para todos. Cumprimentar a todos que fazem o encontro com mulheres. A satisfação estar aqui junto com vocês. E através da audiência de vocês também, mais uma vez, falar não só com os amigos e amigas de Saloá, mas com todo mundo que está nos acompanhando através da internet, né? Hoje a gente chega a qualquer lugar do mundo. Então, cumprimentando a todo mundo que está nos assistindo, cumprimentar meu querido e fraterno amigo Ricardo, falar da satisfação de estar aqui, né? Quando a gente programou a nossa vinda para cá, de fato, a gente tinha uma agenda hoje em Bom Conselho, como já cumprimos com o nosso prefeito João, estivemos lá agora há pouco com ele, fazendo entregas importantes na área da educação, na área da infraestrutura, recursos que foram viabilizados de emendas do nosso mandato. E aí Ricardo falou que estava aqui nessa atividade, na verdade, logo cedo eu vi, eu sou uma pessoa muito ligada em rede social também, eu pratico, enfim, eu convivo muito com esse ambiente virtual, e aí eu vi um cardzinho na página de Ricardo, um encontro com mulheres e tal. Eu disse, Ricardo, me chama para isso também, eu quero ir. E aí, enfim, satisfação estar aqui, porque ele também fez todas as referências positivas, inclusive, dessa forma de comunicação, que eu acho que é muito importante a gente praticar, e a pauta das mulheres, que é uma coisa que é muito importante a gente também discutir. Eu acho que a gente está vivendo ainda um mundo com muitos desafios. Essa questão da pandemia aprofundou aí os desafios do mundo, do Brasil, de Pernambuco, de Saloá, e é importante que a gente faça um corte nesses desafios, né, daqueles desafios que estão postos também para as mulheres, porque Sim. É fato, e a gente sabe pelos indicadores das diversas políticas públicas, que as mulheres ainda, infelizmente, dentro do extrato da sociedade, ela tem, digamos assim, maiores dificuldades de acesso ao conjunto das políticas, simplesmente pelas condições de hoje ainda ser mulher. Se você vai para os dados de violência no Brasil, as mulheres são maiores vítimas de violência. Se você vai para os dados de acesso ao emprego, as mulheres têm maior dificuldade de acesso ao emprego, têm uma média de remuneração menor do que os homens, né? Se você vai para o acesso ao mercado de trabalho, é maior o desafio das mulheres. Ou seja, tem um conjunto de políticas que reforçam a importância desse diálogo, né, que é feito aqui por vocês, para que a gente possa, a partir de uma conversa, de um diagnóstico, a gente poder dar a nossa contribuição. Eu sei que Ricardo aqui tem um olhar sobre essa política, como a gente também lá em Brasília, na medida do possível, a gente também procura, no exercício do nosso mandato, também dar esses recortes
né, que fortaleçam também o papel da mulher, né, do ponto de vista de uma política de gênero que garanta a igualdade entre homens e mulheres no acesso e nas oportunidades que todas as políticas nos impõem. Então, vou falar da minha alegria de estar aqui com vocês, né, de voltar a Saluá, que é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? A gente criou uma relação aqui com o Ricardo, que foi quem nos abriu a porta aqui da cidade, e que essa relação ela transbordou para a relação além da política. Eu digo sempre isso, e quem nos conhece, a relação que eu tenho com o Ricardo, né, sabe que a gente hoje tem uma relação de um irmão, né, que a vida colocou, que Deus colocou na vida da gente, né, e é dessa forma que a gente se sente aqui em Saluá. Eu me sinto literalmente em casa aqui em Saluá. Todas as vezes que a gente vem para cá, né, a gente recebe tanto carinho, tanto afeto, tanto manifestação de respeito por a gente, né, que isso nos gratifica e, claro, nos anima também a gente aqui, a partir do esforço do mandato que nós temos também, procurar viabilizar, através da ação do nosso mandato, ações que certamente estão sendo materializadas aqui, vão ser faladas aqui também, né, fruto dessa parceria. Eu acho que Saluá talvez seja um dos exemplos mais, eu diria, reais, né, de quando a gente junta pessoas que querem o bem, a gente consegue, mesmo no ambiente da política, que a gente sabe que é um ambiente tão, às vezes, estigmatizado, né, que tem tanto uma leitura hostil, de muita gente que olha a política como uma coisa feia, né, mas eu acho que aqui a gente tem um exemplo prático, objetivo, de quando a gente consegue construir uma relação de respeito com as pessoas, com a população, a gente consegue transformar a vida das pessoas a partir do nosso mandato. A minha relação com o Ricardo, só para fechar aí, que ele falou da origem política dele, a nossa relação vem de uma geração anterior à nossa. Meu pai, a gente falava isso agora há pouco, mais uma vez, né, porque a gente sempre conversa muito essas coisas, meu pai foi deputado estadual junto com o pai dele na Assembleia Legislativa, né, e construíram uma relação muito fraterna, também um querer bem, e quis os desígnios de Deus que a gente se encontrasse numa geração depois, né, cumprindo essa parceria, essa irmandade que a gente está fazendo aqui. Então, acho que eu queria falar da minha alegria de estar aqui com vocês. Eu sei que a gente está vivendo um momento hoje muito difícil, né, no nosso país, no nosso Brasil, e que tem muitos desafios que estão postos aqui para ele, como tem também desafios que estão postos para a gente pelo nosso papel lá no Congresso Nacional. E as pautas que estão no Congresso Nacional, ela tem desdobramentos aqui. Acho que é importante depois a gente dar uma conversada sobre essas pautas de lá também, para que a gente possa traduzir para as pessoas, porque eu acho que o desafio da política também é isso. Muitas vezes as pessoas acompanham a política, né, e se distanciam da política porque não conseguem entender, compreender, né, as consequências das decisões que são tomadas lá, aqui no Estado, aqui na cidade. Eu acho que é muito importante que as pessoas compreendam, para que a gente possa, inclusive, valorizar a política. O Brasil, nesse momento, está vivendo um conjunto de dificuldades. Me permita aqui só falar uma coisa muito rápida. Sinta-se à vontade. Porque todo mundo está acompanhando o momento que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente tem hoje no Brasil um comando, uma condução do nosso país que não guarda uma correlação com a responsabilidade que nós estamos vivenciando isso. E isso, de certa forma, tem uma carga da negação da política. Nós chegamos a esse momento porque, em algum momento, no passado mais recente, na eleição passada, as pessoas passaram a achar que a política não era caminho, né, que deveria encontrar um caminho fora da política. E a gente terminou batendo onde a gente está agora nesse momento. Infelizmente, a gente precisa, né, valorizar os bons exemplos da política. E eu digo sempre aqui, todas as vezes que se Saluá, muitas vezes as pessoas já me ouviram falar aqui, em época de campanha, em época que não é campanha, porque quem acompanha a vida da gente sabe que a gente tem relação com o Saluá, não é relação de véspera da eleição, como a gente às vezes vê muita gente só chegar, passar na eleição, depois desaparecer. E eu sempre digo, e de forma muito sincera e verdadeira, que aqui em Saluá a gente tem, com a liderança de Ricardo, com a forma como ele governa, como ele se relaciona com as pessoas, como ele respeita o dinheiro público, né, como ele valoriza as políticas públicas, a gente tem um exemplo de que vale a pena a gente apostar na boa política. Quando a gente escolhe certo, a gente alcança os resultados que a gente quer. Eu acho que é o momento que a gente está vivenciando no Brasil, é procurar os bons exemplos para que a gente possa reanimar as pessoas a voltar a participar mais da política. É muito importante sua fala, principalmente sobre as mulheres, né? Que aqui, como já diz o nome do programa, né? Encontro com Mulheres, nós sempre buscamos trazer aqui como empoderar as mulheres, né? Porque muitas mulheres estão ali dentro da sua casa e não sabem nem o que realmente elas podem fazer e procurar seus direitos. Eu acho que
tem que viver dentro de casa, só cuidando da casa, do marido e dos filhos, mas a gente deixa bem certo aqui que a mulher tem todo o direito de ser livre também, né? Então, assim, agradecimentos a você por trazer essa fala tão belíssima, e acredito que você, junto com o Ricardo e com outros prefeitos, né, como era com o Ricardo quando ele era prefeito, agora como secretário de governo, você cada vez mais tende a trazer nas cidades melhorias para as cidades, principalmente como a nossa cidade, né, Danilo, que é pequena e, como já foi falado, tão pouco vista em outros governos, né? Que todo mundo é visível isso, né? A mudança que Salóa teve, né, de uns anos para cá, de 8, 9 anos para cá, é visível, só não vê quem não quer. E assim, isso é bom para nós também que moramos aqui, né? Porque a gente vê a cidade crescendo, desenvolvendo. Então é bom a gente ver aí cidades que não têm nenhum desenvolvimento, saúde, educação precária, né? Cidades até com um pouco mais de habitantes que Salóa, ou até menor. Eu tenho conhecimento que são cidades que é à mercê, né? Ao léus, né? Isso, então, assim, a gente agradece sempre, assim, como o Ricardo falou, a preocupação dele sempre foi em buscar coisas para Salóa, melhorias, projetos, programas, e está sempre aí assistindo, agora como secretário de governo, né? Isso, junto dos seus primos, e não esqueceu de Salóa, não foi embora, não só passou 8 anos aqui e foi embora, não, ele ficou, e tenho certeza que muito mais ele irá trazer, aqui ainda, né, com Carla? certeza, muitas coisas ele irá trazer para Salóa, grande, viu? né? Junto com você, com certeza, e com mais lideranças. Márcia? Falando da boa política, né, que Ricardo vem realizando com essa missão, com esse propósito, vamos falar um pouquinho do abastecimento de água, Ricardo, da zona rural, como é que você percebe essa política, né, pública de água, qual é os desafios, o que é que tem avançando? Gente, veja bem, quando eu era prefeito, Danilo acompanhou isso bem de perto, nós brigamos bastante para atender a zona rural, o homem do campo. Eu vou contar aqui agora, Danilo, a vocês um fato que aconteceu antes de eu ser prefeito, né? Que eu já falei para alguém, mas vou retomar vocês. E a política da água, do abastecimento da água às comunidades, foi um ponto de prioridade no meu governo, e vale salientar, o governo Júnior tem o mesmo pensamento. E responsabilidade. O prefeito Júnior tem o mesmo foco, tanto é que aqui já vai a minha lembrança e aviso à população, Danilo, do sítio Manuel Ferreira e vizinhos, que foi feito lá atrás, você, o governador Paulo Câmara, nós fizemos um sistema de abastecimento d'água lá simplificado, mas que não deu certo, porque o poço secou. Foi um erro técnico lá, tá? E assim, só que agora o governo Júnior vai retomar. Eu acho que desse mês ou outro nós iremos estar reinaugurando esse sistema de abastecimento, que já vai para mais de 250 casas. Vão ter água encanada lá, o governo Júnior vai estar priorizando isso aí. E agora, voltando ao que eu queria dizer a vocês, teve um belo dia, Danilo, que eu cheguei ali na Várzea da Serra. A Várzea da Serra é um sítio onde eu me encontro muito, é uma população carente. Várzea da Serra, Pau Santo, é uma população que são meus amigos, meus irmãos. E eu chegando na minha campanha, a gente estava há dias, né, na véspera de uma eleição, a minha primeira eleição para prefeito. Isso foi em 2012, né? 12. Foi 12. Aí eu cheguei, Danilo, eu estava num carro, e aí tinha um carro-pipa. Eu já contei em alguns momentos, não assim, ao vivo, na televisão, contar esse fato. Mas é um fato que ainda hoje está na minha mente, e que eu não esqueço nunca um negócio desse. Eu cheguei, Danilo, aí numa ocasião lá, aí está um carro-pipa descarregando, e tinha umas 10 senhoras, cada uma com uma lata, um balde, aguardando para encher seu balde, sua lata,
para levar para casa, porque não tinham água. E aí, durante o carro começou a abastecer, aí uma queria primeiro que a outra, e foram lá, e sei que naquele tumulto empurraram uma senhora. A senhorinha caiu com a lata que ela foi buscar água para a casa dela. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Não permita que Ricardo seja prefeito se não for para acabar com uma cena dessa. Isso, naquele momento eu pedi a Deus. E eu fui eleito, Danilo. E nessa localidade que eu estou te falando, hoje cada casa tem uma torneira com água encanada que nós colocamos. Tanto no Pau Santo, como Várzea da Serra. Aí nós expandimos esse abastecimento d'água, Danilo, para quase todo o município. Hoje, o sistema de abastecimento d'água do município de Saloá, nós temos quase que 90% da zona rural com água encanada na casa de cada cidadão. Ainda não chegou a todos, não está 100%, porque falta realmente. Falta alguns sítios, falta o Riachão, que ainda não tem, falta parte do Manuel Ferreira, e falta alguma coisa lá, pouca, lá pelo Exu. Ou seja, mas é muito pouco em relação ao que nós fizemos. Agora, como foi feito isso? O governo municipal, com parceria com o governo do Estado, com o nosso deputado federal Danilo Cabral, que nos ajudou muito, Danilo. Você lembra, naquela época, as brigas que eu tive com o nosso secretário de Agricultura, que foi pesada, seu primo. Nós fizemos até um atrito. Você lembra disso? Você lembra disso? O bom combate. Não foi o bom combate, não foi, mas por quê? Porque eu brigava pelo meu povo. Não é? Eu queria água para meu povo. Não é? Hoje, esses sítios que estão nos assistindo aqui agora, que tem uma águazinha, tem aquela torneirinha lá, foi fruto de muito trabalho, de muita luta, foi fruto da boa política. Foi quando o povo de Saloá soube votar, acertaram no voto, e aí as políticas públicas começaram a acontecer. Não é? Tantos e tantos. Danilo, eu tenho municípios, amigos, vizinhos, companheiros, que têm 20 carro-pipas diariamente, carregando água na casa do povo, 15. Nós temos 2, Danilo, aqui. É justamente nessas áreas onde a gente ainda não chegou. E que o governo Júnior vai chegar. Nós iremos, é um compromisso meu e seu. Você lembra lá atrás da gente colocar 100%, da gente unificar a água. Lembra disso, Danilo? É um compromisso seu, meu, do governador Paulo Câmara, que a gente consiga. Ou seja, eu acho, na minha concepção, esse tema que vocês levantaram aqui agora, de abastecimento d'água, na minha concepção, foi uma das maiores ações do meu governo. Eu acho que Danilo, só sabe o que é uma falta d'água, uma mãe de família, uma casa, uma mulher, mãe de família com 3, 4 meninos, que não tem água para dar um banho no menino, para lavar uma roupa, para cozinhar ou para beber. Verdade. Não é? E nós conseguimos, Danilo, durante esse tempo que fui prefeito, e Júnior está dando continuidade a isso aí. Para mim, é um orgulho saber que eu consegui matar a sede de tantos e tantos moradores de Saloá, Danilo. Agora, Ricardo, só não consegui, não. Consegui porque tive apoio de amigos, de Câmara de Vereadores que me ajudaram, de deputado, de governador, do povo que acreditou, né, que viu que era possível e foi. Não é? Cada cidadão, Danilo, é lindo. Quando você hoje chega andando na zona rural aí, e cada casa tem uma torneirinha lá, sua cisternazinha cheia. E antigamente não tinha aqueles carros de boi que iam buscar água longe, ou carroça. Carrinho de mão, né? Isso, carrinho de mão, não era? Na cabeça. Era, não na era. cabeça, com pote, né? Isso. Não existe em Saloá mais isso, Danilo.
Eu queria complementar. Pois não. Para a gente Com certeza. passar para outro assunto, falar dessa coisa da água, que é uma coisa que é de fato muito importante. Primeiro que ratificar esse compromisso aqui que Ricardo falou da universalização do acesso à água a todo o município. Nós conversamos sobre isso algumas vezes, até um pouquinho antes da pandemia, depois a pandemia terminou que teve que a gente redirecionar, digamos assim, algumas prioridades para que a gente pudesse salvar vidas, né, durante esse período. Mas, de fato, a gente tem um olhar no horizonte estratégico de fazer chegar o acesso à água a todas as localidades aqui de Saluá. E Ricardo é um exemplo disso, né, de pautar essa questão. De fato, o que ele disse aqui, e eu conheço muito a realidade de muitos municípios, não só daqui do Agreste, mas, sobretudo, do Sertão, onde a gente vê que essa questão da água ainda é um desafio muito grande para as pessoas. Então, eu queria aqui reafirmar esse compromisso nosso aqui publicamente para que a gente possa trabalhar nessa universalização. E falar um pouco do que está acontecendo em Brasília sobre esse assunto, porque eu acho que essa é uma questão muito importante. Hoje mesmo a gente viu, né, o presidente Bolsonaro esteve aqui Ontem, desculpa, isso. O tempo está tão corrido que a gente às vezes perde a noção dele. Ontem o presidente veio aqui inaugurar uma obra que não está funcionando. Uma parte da obra da transposição do São Francisco. Isso, né? Uma coisa completamente sem sentido. E a gente está falando da obra mais importante do ponto de vista da sustentabilidade hídrica do Nordeste. A transposição é a maior ação, né, que foi tirada do papel lá atrás, fazer um dever de justiça, pelo ex-presidente Lula. Foi Lula que tirou esta obra, que foi pensada da época do Império, Ricardo. Isso. E passaram governos, ou seja, faltou vontade política durante décadas, séculos até no país, até a gente reconhecer que o povo do semiárido, onde estão localizados 12 milhões de nordestinos, tem direito a ter o acesso à água. E a gente vê que esse governo está dando esse tratamento ainda, que não é o tratamento responsável. Eu falo essa água de transposição porque ela chega por Agreste, tá? Isso, chega essa sim. água ela vai chegar a 81 localidades do Agreste pernambucano quando chega a Saluá. Uhum. Né? Mas quando ela estiver toda integrada, ela chega lá do São Francisco e chega para cá. Além disso, ou seja, a transposição, a gente não tem essa vontade política de avançar no ritmo que ela desejaria. Ainda tem um ponto à parte, me permita, porque a gente sai lembrando de assuntos, que é a parte aqui, que foi a privatização da Chesf, que a gente não sabe nem o que vai ser daquela água quando a Chesf for privatizada, porque ali vai ter um privado tomando conta daquele reservatório que pertence ao povo do Nordeste. Verdade. Ponto 2, você falou aqui em cisternas, que é uma coisa muito importante da política de convivência com a seca, porque a seca você não acaba com ela, você cria políticas de convivência com ela. E uma das políticas mais importantes é justamente a questão dos sistemas simplificados de abastecimento de água. Essa semana, Márcia, eu convoquei lá em Brasília, e tinha convocado na semana passada, o ministro Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, e esta semana foi o ministro Braga Neto, da Defesa. Porque o Ministério da Defesa é responsável pela operação de carro-pipa. Você falou aqui em carro-pipa. O recurso do carro-pipa foram sustados pelo governo federal. A gente só está com dinheiro para manter a operação carro-pipa até agora, o final desse mês. Nós estamos falando aqui para 2 milhões de nordestinos que recebem em 4 mil pontos, em 47 mil pontos, através de 4 mil pipeiros, água para o consumo humano. Não é para agricultura, não é para animal, é para consumo humano isso. E o governo cortou o orçamento para isso. Então, essa semana, a gente convocou o ministro Braga Neto, né, ele garantiu o recurso até outubro, e estamos lutando para garantir até o final do ano. E o outro dado alarmante em relação ao programa de cisterna, a gente viu esse ano, Ricardo, o orçamento ser zerado. Não tem R$1 empenhado, isso é dados oficiais, eu faço política com muita responsabilidade, eu pesquiso, estudo, quando eu vou debater com o ministro, eu passo com a minha assessoria todo o dever que tem que ser feito ali, e não tem R$1 empenhado para a operação de cisterna. O ano passado foram feitas 8.300 cisternas no Nordeste. Sim. E em relação ao ano anterior, foi 20% apenas de cisternas. E a gente está falando de uma política importante, porque tem lugar que não chega água, não vai ter como chegar água encanada para lá. Você tem que fazer esses sistemas simplificados. Então, veja o tamanho do desafio. Eu estou falando isso para mostrar a importância da gente escolher as pessoas certas. Aqui temos projetos parados para cisterna. Só para concluir, Cláudia, veja a diferença da atitude política de Ricardo, de Júnior, que está dando continuidade em relação a esse assunto, e veja a relação que nós temos da condição dessa política pelo governo federal.
Ou seja, tudo é questão e consequência da escolha das pessoas. Eu digo sempre, a gente fala isso durante a eleição, mas tem que falar durante todo o período, que voto não tem preço, voto tem consequência. Se você escolhe errado, você vai pagar um preço caro durante 4 anos. Se o Brasil está pagando um preço caro, essa questão da água é um exemplo disso. Me permita, eu fiz esse comentário, porque eu acho que era o momento de fazer isso aí. A gente fazer e puxar a discussão como está em Brasília e mostrar a diferença da responsabilidade com que esse tema é tratado aqui e, infelizmente, da irresponsabilidade com que como o tema é tratado pelo governo Bolsonaro. Eu acredito, Danilo, que política, como você falou, não pode ser tratada apenas em vésperas. Você tem que tratar ela no decorrer de todos os anos. Porque a política não só é 3 meses ou 2 meses ali de pular arrastão, não é isso? Como você falou, Danilo, aqui no município temos o projeto da primeira água parada, porque não tem verba. Nós temos aqui, que veio para salvar e parou porque não tinha mais verba, não tinha mais como continuar. O Carla e vocês aqui, às vezes, né, até o município tenta avançar, como a gente vê essa luta constante de Ricardo aqui, agora de Júnior, né, com Danilo, com outras parcerias que eles têm, mas não consegue, porque o governo federal não está colaborando com isso, né? Você vê o que passamos nessa pandemia, não é? Uma luta constante por vacina e outras coisas, o auxílio emergencial. E tudo isso, se não fosse vocês lá lutando por nós, se não tivéssemos feito o voto certo, né, como estaríamos hoje? Teria sido uma tragédia muito maior do que já foi, né? Porque o líder, o cabeça, né, é uma pessoa desorientada. Isso. Infelizmente, né? Então, no lugar de avançar, estamos lutando contra o retrocesso, né? Não só de sair, mas também do SUAS, né, que ajuda tantas pessoas. Nós trabalhamos na assistência social e vimos a luta, né, para fazer um pagamento mensal de salário, para desenvolver um projeto, quantos cortes, quantas coisas, e reduz, mas sempre, no tempo Ricardo, hoje Júnior, eles sempre estão tentando contornar essa situação, não é? Fala um pouco, deputado, sobre essa luta sua. Olha, essa é um dos pontos mais importantes, eu acho, do momento que a gente está vivenciando. Eu me aproximei muito desse ambiente da assistência social de forma natural. Nosso mandato sempre foi um mandato, né, por onde muitas lutas convergiram, né, as pessoas, por se sentirem de alguma forma sem acesso a direitos, tendo os direitos cortados, sempre identificava o nosso mandato como a gente tem um mandato muito atuante, muito contundente, então as pessoas naturalmente procuravam a gente. Eu pautava a educação, é uma militância que eu tenho da educação, e aí, quando teve, ainda no governo do presidente Temer, nós tivemos o primeiro corte no orçamento do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é o maior sistema de proteção social da América Latina. Isso. Tá? A gente está falando aqui para um universo, né, de todos que estão no Bolsa Família, que é o maior programa de proteção social que a gente tem. Se era importante antes, agora ele é muito mais importante, né, pela situação de vulnerabilidade. A gente está falando para toda essa rede de proteção que está distribuída aí através dos CRAs, dos CREAs, dos Centros de Fortalecimento de Vínculo, que atende as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de rua. É esse o papel do SUAS. Ele foi concebido colocado como uma política na Constituição de 88. Isso. Até ali, Ricardo, em 88, muita gente se lembra, a assistência social era vista como um favor e uma política com todo o respeito a quem cumpria essa tarefa da primeira-dama do município. Verdade. Né? Sem nenhum tipo de caráter pejorativo. Pelo contrário, pessoas que sempre tiveram algum tipo de altruísmo para poder conduzir essa política. Mas era uma coisa vista como um favor. E a Constituição Federal disse, não é um favor a proteção social, é um direito. Isso, um direito. E aí a gente viu a evolução, viu a Lei Orgânica da Assistência Social depois aparecer, e depois o SUAS. O fato é que quando veio a crise do orçamento, por conta da chamada PEC do teto dos gastos, que topou o orçamento das políticas públicas do Brasil, cortaram o orçamento do SUAS. E aí eu fui procurado em Brasília para constituir uma frente parlamentar, ou seja, juntar dentro do Congresso Nacional os parlamentares que achavam que aquela pauta era importante, para, a partir disso, a gente mobilizar o parlamento e a sociedade a garantir os recursos para o SUAS. De lá até cá, todo ano, a gente tem tido mobilizações em defesa do orçamento do Sistema Único de Assistência Social. Nesse exato momento, a gente está em discussão no Congresso Nacional com uma proposta de mudança na Constituição apresentada por nós. A gente vai ter aqui, até aproveitando a audiência aqui, no próximo dia 4 de novembro, aqui em Pernambuco, eu apresentei uma PEC, que é a chamada PEC do SUAS, que garante recursos
vinculados no orçamento para a gestão de toda a rede de proteção social do SUAS. É 1% só. Você pegar a receita corrente líquida da União e dizer, 1% dela, eu quero que funcione os CRAs, os CREAs, o Centro de Fortalecimento de Vínculo, as secretarias, né, que a gente tenha uma gestão eficiente disso. É 1%, a educação tem 25%, né, a saúde tem ali 18%, 15%, ou seja, é 1% só. Isso está criando um corpo, foi designado uma comissão, está sendo feito audiências públicas, né, essa é uma resposta estruturante. Enquanto isso não chega, a gente tem que estar lutando, como tu disseste, para resistir. É um ato de resistência. Nesse exato momento, por exemplo, a gente está tentando recompor o orçamento do SUAS para garantir o funcionamento lá na ponta e, sobretudo, me permite entrar num assunto que eu acho que é muito importante, que está sendo discutido hoje, nesse exato momento no país, que é a questão da Bolsa Família. Desse ponto, que eu acho que é um ponto que merece um tempinho aqui para a gente falar aqui, porque ele está na ordem do dia. A gente que tem uma população que está recebendo ainda um auxílio emergencial, quando chegou a pandemia foi criado o auxílio emergencial, o Bolsonaro propôs apenas R$200 de auxílio emergencial, aí foi o Congresso Nacional que passou para 600, depois ele reduziu isso para 300, né, e agora, nos próximos dias, está sendo paga até o final de outubro uma parcela do auxílio emergencial. E você tem aí muitas pessoas, a pandemia não passou, a vulnerabilidade das pessoas, ela ampliou. Quem viu, e eu sei que quem está nos assistindo aqui assistiu, eu comentava isso agora há pouco, semana passada a gente viu o Brasil inteiro se indignar com um caminhão de lixo em Fortaleza sendo atacado por pessoas que buscavam comida para poder viver aquele dia. Crianças procurando esse tipo. Quer dizer, eu chego e fico com indignação com essas coisas. Isso aconteceu na semana passada e não só foi lá em Fortaleza, aconteceu em Cuiabá, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu no Espírito. Essa é a situação real das pessoas. Nós temos hoje no Brasil 20 milhões, minha gente, 20 milhões, Ricardo, 2 vezes e alguma coisa, a população de Pernambuco toda hoje não tem um prato de comida por dia. Não tem a garantia desse prato de comida. Então, quando eu falo isso, é para mostrar a importância do SUAS, porque o SUAS é quem faz essa proteção. E aí a gente precisa garantir um programa de proteção social que dê dignidade às pessoas. O governo lançou essa semana uma proposta, né, um novo auxílio está vindo aí. A gente quer discutir esse auxílio. Eu acho que a gente deveria voltar. Agora. A gente tem que fazer essa discussão, porque a pandemia não acabou, ela não vai acabar agora nos próximos dias. A gente vai viver com isso. Você imagina o que era o Nordeste brasileiro antes do Bolsa Família? Retroaja. O que era a situação que a gente vivia antes do Bolsa Família? Eram as pessoas que não tinham o que comer indo para as feiras, saquear comércio, ou fugindo daqui para buscar oportunidade em outros lugares do Brasil. Foi o Bolsa Família criado por Lula, mais uma vez, Lula, que foi quem criou o Bolsa Família lá atrás, né, que garantiu essa proteção, que deu dignidade à população em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos que trabalhar com esse horizonte. Não dá para a gente assistir aquele caminhão de lixo sendo atacado pelas pessoas que estão com fome e você não achar que aquilo é uma coisa normal. Então, nosso mandato tem sido feito muito em defesa. Eu me incorporei isso na minha luta lá em Brasília, além da pauta da educação e outras pautas que surgem, como a gente falou da Chesf aqui e outras coisas, por, de fato, ter a clareza da importância disso nesse momento. A gente vê o Brasil é um país de profundas contradições. Ao mesmo tempo que a gente está falando que precisa de 2 bi, essa discussão todinha do Bolsa Família, do SUAS, é de 2 bilhões de reais. O primeiro semestre desse ano, a gente viu 5 bancos no Brasil lucrarem 60 bilhões a mais do que lucrou no passado. 5 bancos. 5 bancos. Por quê? Porque o teto dos gastos, isso que a gente fala, diz que a única coisa que o Estado brasileiro não pode deixar de pagar é a dívida dos bancos. Mas as dívidas sociais é toda dentro do teto. Quer dizer, essa contradição é que não dá. Então, quem acompanha o nosso mandato lá em Brasília sabe que a gente tem feito muito esse enfrentamento. Ainda ontem eu participei da reunião, inclusive, que está discutindo, chamado PEC dos precatórios. Repare o que estão fazendo. O município vai ser penalizado com esse assunto. Precatório, às vezes a pessoa precisa traduzir para o povo o que é, porque o cara diz, precatório, o que é precatório? Eu não sei o que danado é precatório, estou ouvindo falar tudo isso na televisão. O que é precatório? Precatório é uma decisão que foi tomada pela Justiça de alguém que questionou um direito que não tinha e que ele chegou na última instância, não tem mais que nem. Chegou até onde foi, você reconheceu, é direito do cidadão, é direito do município, é direito do Estado, que ele receba aquele pagamento. Então, o Supremo
tem lá um conjunto de decisões que deve a municípios, que deve a Estado, que deve a professores. Eu quero aproveitar aqui, me permita falar desse tema, tem precatórios que chega para a educação do município, né, que o governo disse agora, fez assim, ó, eu devo, não nego, pago quando puder. Quer dizer, é isso que o governo federal está dizendo agora, nesse momento, não reconhecendo que ele tem que pagar essas contas que ele deve a estados e municípios. Então, quer dizer, eu posso pagar banco, mas não posso pagar o que eu devo ao município de Saluá. Eu posso pagar banco, mas não tenho dinheiro para pagar um Bolsa Família para 20 milhões de pessoas que estão desempregadas. Eu posso pagar banco, mas não posso pagar o precatório do Fundef da educação, que deveria ter sido pago desde 2002 e não foi pago. Então, esse tipo de debate é uma coisa muito importante para que a gente, de fato, faça. Desculpe se eu estou sendo, às vezes, extenso nessas coisas, porque eu acho que é importante a gente traduzir o que está acontecendo lá em Brasília para o dia a dia das pessoas. Danilo, e vê bem, vocês me permitam, só para fazer aqui uma parte, sobre o auxílio, Danilo. O auxílio, vamos voltar um pouco aqui ao auxílio. Não é? A população brasileira está aí, com a interrogação na mão, não é? Sem saber se vai receber, se não vai, e quanto vai receber, e quanto. Então, ou seja, nós estamos aí numa interrogação, o povo brasileiro, né? E precisa, esse auxílio sabe-se que é importante para levar o arroz e o feijão para a casa de tantos e tantos brasileiros, né? Aí, Danilo, só aqui parabenizando ao meu prefeito Júnior, porque foi o primeiro prefeito do Agreste Meridional a lançar e fazer e cumprir o auxílio municipal. O Júnior criou, fez e pagou o auxílio municipal a tantos saloaenses que não tinham sido incluídos no auxílio federal, e nós fizemos um municipal e foi pago, foi atendido, foi uma ação do prefeito que vale aqui a nossa lembrança, não é? E parabenizar ele, né? Eu queria só essa parte aí, muito obrigado. Viu? Só frisando aqui, né, uma coisa que o deputado Danilo falou aqui, muito importante, né? As pessoas, e Ricardo falou também, as pessoas precisam desse auxílio, perderam muito os seus empregos para ter o feijão e arroz na sua casa, né? Isso, e eu me lembro muito bem que Lula lutou por isso, para cada cidadão ter 3 refeições. E me permitem falar o que o nosso presidente atual falou, que era melhor trocar o feijão para comprar uma arma, né? Então, assim, E só é para complementar, complicado. porque eu acho que é importante, essa questão do auxílio não é só uma questão de proteção social, Não. a essência é a proteção social. Isso. Mas esses recursos, eles circulam na economia local. Sim. O comércio, Movimenta, você como prefeito, certamente vivencia isso. movimenta. Quantas Verdade. empresas não fecharam suas portas, né? Não, Quantos e pais, esse- né? E esse estão auxílio desempregados volta, hoje. Danilo, depois volta em recursos Um para o retrocesso município. para os municípios. Com certeza, com certeza. Bem, vamos dar um alô aqui para o pessoal que está Vamos. em casa, não é? Muita gente nos assistindo, o deputado Ricardo Sim. aqui. O pessoal da assistência em peso aqui está mandando um abraço, né? Janaína, Milene, Camila, Carlos. Deixa eu só aproveitar, Carlos, que o Carlos é uma pessoa que eu sei que tem uma militância, tem uma militância muito forte, aproveitando a audiência e já fazer essa convocação. No dia 4 de novembro, nós vamos fazer na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco, Ricardo, era importante ter uma representação também de Saluá lá, esse debate. Estamos trazendo um relator da PEC, o deputado André Figueiredo, que é daqui do Ceará, é o relator da PEC 383, a gente espera, essa que garante os recursos de forma definitiva para o SUAS, e a gente quer fazer uma audiência aqui para mobilizar Pernambuco também em torno dessa pauta. Então, no dia 4 de novembro, à tarde, na Alep, aqui, aproveitando a audiência dos outros municípios, é muito importante que alguma delegação, representação da Secretaria esteja lá para a gente fazer essa mobilização. Aproveitando aqui, desculpa. Não, à vontade, deputado. Antônio Rodrigues, Luciene Bezerra, parabéns, Ricardo Alves e Danilo Cabral. Muita gente aqui parabenizando vocês pela luta, né? Votamos em vocês e somos gratos por nos representarem tão bem, né? Leonardo Melo, Janaína Souto, Aldenora Leite, André Amaral, Dilma Silva, Malu Silva, Cibele Dantas, o Catimbau também, Ricardo, está ligadinho aqui, Zalane Cordeiro, Zezinho, né? Deda Melo. E por aí, muita gente. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo hoje, né, aqui com esse programa maravilhoso e muito esclarecedor. E Danilo, também, só uma parte. Danilo, muito bem. isso
é que movimenta essa força que a gente tem de ajudar o povo. É saber que a gente ajuda e saber que tem gente que reconhece o nosso trabalho, Verdade. o bem e a força que a gente faz para tentar ajudar o próximo. Né? E que bom, isso Reconhecimento, abastece, Eu, abastece só para todos os dias. reforçar isso aqui, eu tenho ainda aqui em Saluá um carinho tão especial pela generosidade que Saluá sempre teve comigo. Na última eleição que eu tive, Saluá foi o município que me deu a maior votação em todo o estado de Pernambuco. Isso para mim é uma coisa de muito orgulho, né? Saber aqui que mais da metade da população que foi às urnas em Saluá nas últimas eleições, isso é uma coisa de muita expressão, nos escolheu como candidato a deputado federal. Eu tenho presença política em todo o estado de Pernambuco, fui votado em todas as cidades, né, e saber que a gente recebeu tanto esse carinho. Isso traz, claro, uma carga de responsabilidade aqui, né, com Saluá. Proporcionalmente, Verdade. né, a população. E João Carlos vinha dizendo, Ricardo, olha, diga lá, viu, que Danilo estourou nas urnas de Saluá, foi quem proporcionou ao número de habitantes, né? Foi um arraso, né? E, assim, a gente volta com prazer. Eu sou bem sincera, assim, quando eu tive falando a primeira vez, né, aí ele começou a dizer o nome da rua, dizia rua não sei da onde, rua não sei o quê, trouxe o calçamento, não sei de onde. Eu disse, meu Deus, e esse homem decorou essa rua tudinha? Aí fui criando aquele apego, sabe, Ricardo? Eu disse, cara, que eu gosto, eu amo política, sabe, eu amo política. Eu acho lindo a política quando é feita para ajudar pessoas. Olha, eu faço sempre esse relato aqui, de uma das coisas que mais me marcaram aqui, acho que talvez foi muito importante para o estabelecimento da nossa relação daqui com a cidade. A primeira vez que eu vim aqui, eu digo isso com muito orgulho em relação a ele, Ricardo, como deputado, que estava chegando ali, como já era deputado, acho que tinha sido eleito já em 10, foi. E aí eu vim aqui para fazer uma visita com o Ricardo, e o que ele me mostrou não foi a parte mais bonita de Saluá, e Saluá tem muita coisa bonita, principalmente a sua gente, mas ele me levou para o lugar, aquela época, mais degradado, um dos mais degradados de Saluá. Fui lá na Rua das Almas, lá em Atecá. Em Atecá, isso. Mostrando as condições, enfim, completamente indignas, né, que as pessoas viviam, uma ausência de infraestrutura, do saneamento, das pessoas não terem um espaço, inclusive, ali, né, para minimamente conviver. E isso me marcou muito, porque é um símbolo, a política é feita de símbolo. Quando você leva uma pessoa para um espaço como esse, você está dizendo que aquilo inquieta, aquilo indigna, como ele disse aqui também, que não dá para você conviver com aquilo. E eu tenho orgulho de, depois desse tempo, a gente ter voltado a Saluá, voltado a Iatecá, voltado à Rua das Almas e ter superado tudo aquilo a partir de parcerias que nós fizemos. A gente fez muitas agendas aqui, de tantas entregas que a gente fez, mas eu diria, Ricardo, se eu tivesse, escolhe uma coisa que te marcou em Saluá, foi aquela Rua das Almas. Bonito isso, porque lá naquela época, foi logo no começo do meu governo, meu primeiro mandato, e lá realmente, como Danilo disse, era muito difícil. Partiu o coração. Era de partir o coração. Eu digo, vamos começar por ali. A gente tem que começar por onde está, onde a população mais necessita. Danilo, eu lembro de, em outra ação, falando em ATK, essa também me marcou, viu? Foi quando uma senhora, nessa ocasião você não estava no palanque, mas quando uma senhora deu um relato em cima do palanque, nós tínhamos calçado e nós tínhamos saneado Isso. a Coab de ATK. Isso, ali na entradinha. Ali. Na entrada. E uma senhora fez questão, uma moradora de lá, na hora, fez questão de pegar o microfone e disse assim, olha, gente, aqui, antes dessa ação aqui que vocês fizeram, para que eu fizesse minhas necessidades, eu tinha que ou fazer num saquinho e Isso é jogar triste, no mato, ou eu tinha que sair à noite para ir no mato. E agora, com essa ação de vocês, eu não mais preciso ir ao mato. Isso foi Gratificante, né? Isso é o que move a gente, Danilo. É a gente saber que a gente conseguiu fazer o bem a alguém. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro
Isso é um Mastercard. Não tem dinheiro que pague. É você fazer bem ao povo, e um bem bem feito. Leva, né, da vida, é o que leva, é o que leva, não é? Desculpa aí a minha introdução aí, mas é isso. Para nós é ótimo ouvir isso, né? Porque é muito verdadeiro e sincero. Eu queria voltar um pouquinho aqui na temática. Ô, Libânia, deixa eu só dar aqui um alô para as pessoas que estão assistindo também, né? Imperatriz do Maranhão estão assistindo aqui o programa, São Paulo, Balneário Camboriú, minhas primas, amigas, Arapiraca também estão assistindo o programa. Aqui muitas pessoas aqui parabenizando o governo Ricardo, o governo de Danilo e agora de Júnior, que não tem como não parabenizar, né? Então, assim, obrigada pela audiência de vocês, que vocês continuem. Como a gente falou aqui, sempre frisa, nosso programa Encontro com Mulheres é para trazer informações aqui do nosso município e região. A gente está aqui para trazer informações para todos. Lembrando também aqui, tá, a nossa amiga Elisama, que também está aí. Né, boa noite para ela. Agradecemos a ela, a parceria dela aqui conosco também com a TV Web Frazon, FTNet e também o Bar dos Amigos aí, que é parceiro aqui nosso da TV Web Frazon, certinho? E muito obrigado pela audiência de todo e compartilhe também aí mais um pouquinho mais para os amigos, não é isso? Por favor, aí pode prosseguir. Voltando à temática do empoderamento feminino, né? Que a gente sempre traz aqui para o programa, deputado e Ricardo. Saloá, em 2020, recebeu o prêmio Prefeitura Amiga da Mulher, né? E foi uma honra para nós, né? E não foi só de uma secretaria, foi um conjunto, né? De todas as secretarias, de um trabalho, de uma boa creche, né, que a gente falou no programa passado, né, do quantitativo de crianças que são atendidas. Vocês falaram também já hoje como é difícil a mulher chegar ao mercado de trabalho sem ter com quem deixar seu filho, as dificuldades de chegar até o trabalho. Muitas desistem, né? Assim, o que você, Danilo Cabral, como deputado federal, pode nos fortalecer nessa luta de políticas públicas para mulheres? Olha, Libânia, deixa eu te dizer, a questão de gênero, ela é uma questão que a gente chama transversal, né? Acho que essa é uma primeira questão que nós temos que colocar. Não tem uma política isolada de mulheres. Tem um conjunto de políticas que você tem que dar um recorte nessa política em torno da questão da mulher. Por tudo isso que a gente falou, do conjunto de indicadores que nós temos em relação às desigualdades que estão presentes na sociedade no acesso a essas políticas pelas mulheres. Por exemplo, você falou aí, vou voltar para a pauta da educação, que é uma pauta que eu também tenho uma militância muito forte. Eu fui secretário de Educação, fui presidente da Comissão da Educação na Câmara, sou membro da Comissão da Educação, fui vice-presidente da comissão que constitucionalizou e garantiu recursos para o Fundeb, o novo Fundeb. Você falou aí na questão de creche, que hoje é um dos grandes desafios. E quem é penalizado são as mulheres, porque as mulheres são as chefes de família. A primeira realidade dura para a mulher é que ela tem uma dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Essa é uma realidade. Para que ela minimamente possa cumprir essa jornada indigna que ela deveria ter, pelo menos, ter acesso à creche. Porque a creche, além do acesso do ponto de vista da formação educacional, porque o processo pedagógico ele começa lá atrás ainda, na fase da criança, ali, da pré-escola, mas ela é uma política que garante a oportunidade para que a mulher possa sair, por exemplo, para trabalhar. E o que é que a gente fez agora no novo Fundeb, que foi constitucionalizado e começa a valer já a partir do ano que vem? A gente colocou recursos lá para que sejam construídas mais creches obrigatoriamente através dos recursos do Fundeb, Ricardo. Porque tem ainda no Brasil apenas 1/3 das crianças que estão em idade de creche que estão na escola. Ou seja, quase 70% de crianças que deveriam estar em creche não estão tendo acesso às creches. Então, esse é um corte transversal que a gente está falando. Para falar outro, vamos falar auxílio emergencial. A gente falou aqui, acabou de falar de auxílio emergencial. É fato, que a gente falou aqui, que tem muitas mulheres que são chefes de família. É fato que você tem mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, e que ficaram ali com filhos, tomando conta desses filhos.
O que é que nós fizemos na fixação do auxílio emergencial? Nós criamos um instrumento que as chefes de família, mulheres monoparentais, ganhassem em dobro aquele auxílio emergencial. Isso é um reconhecimento de uma ação da política afirmativa para as mulheres. É verdade. Então, em toda política, você tem que dar esse recorte. Quer ver uma questão que é muito importante? Porque aí fala para a questão da representatividade. A gente tem ainda muito pouca participação das mulheres nos espaços de poder. É verdade. Muito poucas. Para o tamanho, mulheres são maioria na população brasileira. Maioria. Isso. E você não vê reverberar isso nesses espaços de poder. Né? Isso precisa ser arrumado do ponto de vista da política. Vou dar o exemplo da Câmara, o Congresso Nacional, que é um espaço múltiplo. A gente tem lá 70 deputadas. É 15% do Congresso 15%. Nacional hoje que é a representação das mulheres. Ou seja, tem 53% da população feminina, normalmente a gente só tem 15% representado no Congresso Nacional. Sim. Então, você precisa ter, e nesses debates da reforma política, isso surge sempre, instrumentos que induzam as mulheres a ter maior participação nos espaços de poder. Então, eu estou colocando isso para mostrar que não tem uma ação isolada. Você tem um conjunto de políticas, e em todas elas você tem que abrir e falar assim, como é que eu fortaleço a mulher nessa política aqui? Essa é uma questão central em todas elas. Violência contra a mulher, tem a questão do feminicídio, é uma coisa presente. Muito Você séria, tem que ter um né? recorte sobre essa violência contra as mulheres, né? Tem que ter todo um tratamento diferenciado. Então, eu acho que é isso, mas tem que ter não tem uma receita individual. O que tem que ter, e aí é isso que eu queria parabenizar até Saluá por ter esse reconhecimento da sua política. Você tem que ter um prefeito ou uma prefeita que tenha essa clareza, porque a questão não é ser homem ou ser mulher, é você também reconhecer o olhar diferenciado que tem que ter para essas políticas, de ter dentro das suas estruturas alguém que coordene e que faça esse olhar transversal sobre o conjunto do governo, né, porque senão cada um vai fazer a sua e ninguém vai chegar ali para fazer isso. Então, eu queria parabenizar Saluá, você, a Júnior, né, por esse olhar diferenciado, né, que tem sobre essa pauta das mulheres. Parabenizar, Danilo, todos que fazem assistência social aqui em Saluá, né? Sim. Nosso secretário, Branquinho, Libanha, grande atuante aí, coordenadoria da mulher, foi há muito tempo. E, enfim, todas que defendem isso aí, vocês todos da ação social, o governo Júnior tem um olhar especial nesse campo. Tanto é que Saluá foi premiado município amigo da mulher, não é isso? E a nossa creche, que como o senhor falou, é fundamental. Hoje tem 198 crianças, né, matriculadas. E isso é muito importante. Gratificante, né? Muito importante. Quer ver outra política que é importante, só para fechar essa coisa das mulheres? É porque a política de habitação hoje está... Vai levar uma cobrança agora, né? A política de habitação... Eu estou esticando a conversa para ver se a cobrança passa. Mas, a política de habitação, hoje, isso foi do governo do presidente Lula também, tá? As casas, quando tinham política de habitação no Brasil, quando feita o registro dela, é feito em nome das mulheres. Isso é uma coisa importante. Porque o que acontece é o seguinte, quando acontece um problema, o cara vai lá, o marido vem da casa, parte e deixa a mulher desamparada. Então, esse tipo de olhar tem que estar presente em todo canto. É isso. Danilo, voltando para a creche, só que um momentinho só, gente, por favor. Danilo, quando chegamos aqui, lá em 12, a nossa creche aqui do município era insalubre, indigna, imoral. As nossas crianças, Danilo, quando eu entrei lá uma vez, eu fiquei besta. Eles atendiam, à época, 60 crianças, em 2 cômodos, onde o banheiro, quem tinha filha lá naquela época, o filho, lembra o que eu estou dizendo aqui, sabe o que eu estou dizendo, era um lava-jato único, Danilo. Eu fiquei besta. As criancinhas entravam aqui, ó, numa rampazinha, e uma mulher tirava a roupa, ensaboava, molhava e saía lá. Eu fiquei, aquilo ali, isso não é digno, aquilo doeu. E nós trouxemos uma creche hoje que comporta até 240 alunos, uma creche padrão FNDE, e aqui vem minha cobrança. Fiz projeto, está em Brasília, faz tempo, na época que era prefeito, fui com o prefeito Júnior pessoalmente, há uns 2 meses atrás, ao FNDE, para que a gente pudesse ir buscar a creche de ATK,
E até cá é uma promessa minha lá atrás, uma promessa de junho, e esse projeto está lá, existe, e infelizmente, por conta dessa política, desse presidente que aí está, que prioriza recursos para umas áreas aonde não deveria, Isso. e hoje a gente tem crianças sofrendo no nosso município por conta de não ter essas políticas que deveriam ter. Nós deveríamos ter hoje, Danilo, uma creche em ATK, outra creche na Serrinha da Prata, que isso aí é tudo projetos nossos, está em Brasília. Infelizmente, empancado, parado, por conta dessa política que este presidente, este governo implanta no nosso país. Mas vamos lutar. Desistir jamais. 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 Para o mês estarei em Brasília, mais uma vez, com o prefeito Júnior, com você, e iremos lá para que a gente consiga destravar esses pleitos aí tão importantes para o povo de minha terra, que é as creches que ainda estão faltando no nosso município. Vamos lá. Sobre a educação, o IDEB, né, os transportes, nós vemos aqui um grande avanço no município, né, percebemos assim, uma melhoria muito grande em relação à escola também, que você vem ampliando aqui, né, na zona rural e na cidade. Como é para vocês esse trabalho? Qual é os desafios, né, vocês que estão aí mais por dentro aí da execução? Gente, é um tema que realmente é gratificante, porque educação é tudo, né? Eu acho que é o princípio de tudo, né? Onde você leva a educação ao seu povo, você está levando um futuro, você está levando realmente a sua população, a sua nação a outro patamar. Eu defendo muito a educação. E Saloá, graças a Deus, aos avanços, as parcerias que fizemos. Danilo, gostaria aqui de, se me permita, fazer aqui um registro. Hoje, Saloá, no meu governo, Danilo, a primeira ação na educação que eu fiz, Danilo, foi criar o Centro de Educação Infantil. Foi uma escola ali na rua de Bom Conselho, vocês sabem o que eu estou falando, quem é saloaense sabe o que eu estou falando. Sim. Quando eu cheguei, Danilo, era criancinha de, como a gente chama, matuto como eu sou, de mamã na caducando, tudo junto. E nós separamos. Criei o Centro de Educação Infantil, foi a primeira ação minha como prefeito do município de Saloá na área da educação. Criamos a escola, o Centro de Educação Infantil, e aí depois criamos o Vicentinho, que é outra escola também, em outra. E aí, Danilo, importante lembrar e fazer esse registro. Agradecer aqui ao ex-ministro Mendonça Filho, aqui presente, e deixar meus agradecimentos a ele, a Andréia, a nossa candidata na eleição passada. Muito obrigado a vocês por tudo que fizeram por Saloá. Hoje, Danilo, você sabe e acompanhou tudo a gente, você foi parceiro nessas execuções também. Você sabe que a gente chega na Santa Teresa, tem uma escola de excelência, em tempo integral, Danilo, tempo integral, na zona rural, uma coisa que me enche de orgulho. Você chegar hoje na Várzea da Serra, tem uma escola. Na Várzea da Serra tem outra escola da mesma forma. A gente chega na Várzea da Serra, a gente chega a ter outra escola do mesmo nível. A gente chegar no Meladinho, ter outra escola. A gente chegar, Danilo, em quadras construídas. Ou seja, a educação como prioridade. Isso é que é lindo. Isso é que é lindo. Danilo, vale aqui agora. Eu vou fazer um convite a você e ao governo do Estado, a vocês que fazem o governo do Estado, visitar a maior obra de educação construída no município de Saloá, que eu acredito, Danilo, que irá se transformar na maior escola municipal do Agreste Meridional, que será a nova escola São Vicente. Danilo, belíssimo. É
bela, é bela. Você está convidado, convido o nosso governador, que ele vai vir aqui, gente, a partir de para o mês, eu acredito que o governador vai estar com a gente para fazer uns anúncios de algumas demandas aí que o nosso deputado conseguiu, e nessa vinda vamos encaixar nessa agenda dele, essa visita nessa escola, que na minha concepção, Danilo, é lindo, aonde você vai poder ter uma escola em tempo integral. O São Vicente será em tempo integral para todos os alunos do município de Saloá. Isso é lindo, isso é bonito. Isso é a gente ver o governo investir aonde realmente tem retorno, né? Investir nos jovens, na educação. Né? Então, esse tema de educação, Danilo, isso para mim, o meu governo, e no governo de Júnior, o Júnior está dando continuidade a tudo. Todas as ações de governo que eu deixei, o Júnior está seguindo à risca e aumentando ainda mais. Não é? Então, Saloá, se Deus quiser, no começo do próximo ano, nós iremos estar inaugurando a maior e melhor escola do Agreste Meridional. Será lindo, se Deus quiser. Eu queria parabenizar você, Ricardo, porque eu acompanhei e eu vi, estive com você, primeiro na inauguração das todas as escolas que você falou. A gente teve aqui, eu acho que foi em novembro, salvo engano, tivemos outro mês também, quando a gente teve no Melandinho, teve na Santa Teresa, e visitamos o São Vicente. E eu fiquei impressionado quando eu fiz aquela visita, né, e eu disse, olha, isso aqui não é uma construção, isso é uma outra escola, isso é uma nova escola que está sendo feita aqui. É uma escola, como você muito bem disse aqui, que não tem... Eu conheço muitas escolas municipais por aí, não me lembro, assim, de primeira vista, uma escola que tem esse porte dessa que você está fazendo aqui. E eu acho que isso é muito importante, porque também se soma ao esforço que o governo do Estado tem feito também na melhoria da educação em relação às escolas estaduais. O contato primeiro que nós tivemos aqui em Saloá foi como secretário de Educação, quando a gente veio para cá para começar e entregar a escola de referência Monsenhor João Marques, né, que foi a primeira escola integral aqui. E é muito importante, porque não adianta o Estado fazer a sua parte na educação e o município não fazer, porque senão você vai ficar sempre enxugando gelo. O aluno começa na rede municipal e depois, naturalmente, ele vai bater na rede estadual do ensino médio. Se você não tem um bom ensino na base, você vai levar um déficit de aprendizado até o ensino médio desse aluno. Então, para que a gente dê uma resposta efetiva à educação, todos têm que fazer a sua parte. Então, esse ponto que você falou, acho que é uma coisa muito importante, que mostra essa integração dessas duas políticas do Estado e do município. Muito bem, Danilo, é importantíssimo mesmo, né? Que eu acredito que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a educação. E quando nós temos governantes em nosso município que também tem esse pensamento, então... Me permita fazer... Sim, deixa eu logo fazer... Para sintetizar a educação, o assunto, citar Paulo Freire, que completou 100 anos agora. A gente fez uma homenagem lá em Brasília, eu fiz na comissão uma homenagem ao centenário pernambucano que Paulo Freire era. Né, e tem uma frase de Paulo Freire, tantas frases que ele tinha, que eu gosto muito, que eu acho que é a realidade disso aqui. A educação não muda o mundo. Não. A educação muda as pessoas. Muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Exatamente. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Só lembrando aqui, né, senão vai ter pisa em dobro aqui, né? Creuza de Assis está mandando os parabéns para Ricardo e Danilo. Certo? Então, aqui, não só Creuza, né, mas como todos os participantes aqui do nosso chat, está mandando parabéns pelo governo que vem aí, desde Ricardo agora Júnior, e também de você acompanhando aqui o trabalho deles e trazendo também grandes melhorias aqui para a nossa cidade, né? Isso, como nós vimos aí nas redes sociais, você hoje não está aqui apenas porque veio visitar amigos, você já veio a trabalho, já vem de outro município, aqui nosso vizinho, onde você foi ordem de serviços, né? Isso, então, é muito importante. Quando não é em nossa cidade, são em municípios vizinhos e sempre a gente está sabendo do seu trabalho. Então, te parabenizo e só agradecemos também por você ver Saloá, né, aqui junto com o nosso companheiro Ricardo, não é isso? Carlinha, um abraço aqui para André Amaral, né? Sim, André também. sempre presente aqui. Exatamente. Né?
E também aqui me pediram para mim fazer um convite especial. Já que Ricardo não fez, né, eu vou fazer, né? Que é convidar todo mundo que está em casa e o nosso querido deputado para participar da primeira cavalgada feminina de Saloá. Que será dia 24 de outubro, né? Agora domingo, a partir das 9 horas, deputado. A concentração será na Associação Mulheres Fortes do Sítio Catimbau. E temos, assim... Não tem como correr mais. E, assim, seria um prazer imenso recebê-lo na nossa associação. Veio para conhecer o nosso projeto lá. E quem um dia, Ricardo, ele não lembra mais, ele estava numa visita aqui em Saloá, Carlinha e Márcia. E eu disse, Danilo, vai conhecer o Catimbau? Ele disse assim, vocês têm associação lá? E não tinha. E por causa dessa palavra dele e de Bianca Alves, lá em Paulista, a associação foi criada, né? Eu cheguei com a proposta e disse, Ricardo, o que é que tu acha? Ele disse, vai lá, vai que nós vamos juntos, não foi? E tá aí a associação de pé e eu creio que coisa boa vai vir ainda para lá, né? Para a nossa comunidade. Então, deputado, e vocês de casa, se preparem, prepare o coração, as Amazonas de Saloá, que vai ser um sucesso, se Deus quiser. A primeira cavalgada feminina de Saloá. Verdade. Olha, infelizmente, esse domingo eu não vou poder ficar aqui, porque eu já tenho uma agenda, enfim, lá em Recife, mas eu espero muito em breve voltar em outra oportunidade. Eu não tomei conhecimento agora também, tá? Eu precisava me organizar para ir, eu gostaria muito de ter participado, mas vamos voltar em outra oportunidade. Eu faço questão de participar, de conhecer o trabalho de vocês lá da associação, que eu acho que é muito importante isso. Mas eu já tinha compromisso anteriormente lá. Ricardo, como nós já falamos aqui muito sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em nosso município, eu quero que você agora faça uma retrospectiva aí. Como foi seu primeiro e segundo mandato? Qual? Carla, vê bem, muito trabalho, né? Foram 8 anos dedicados a Saloá. É coisa que não me arrependo jamais, né? Poucos dias, poucos momentos com minha família, com meus filhos. Isso aí é uma coisa que a gente não recupera. Isso. Né? Isso aí não volta, né? Eles sempre se queixaram desse pouco espaço, não é? Mas sempre souberam compreender porque era por uma boa causa, não é? E a perspectiva que eu digo é o seguinte, a perspectiva é maravilha, Danilo. Danilo, quando eu chego aqui, exemplo aqui, no estúdio onde nós estamos. Quando a gente bota o pé naquela rua, Danilo, ali, ó, lá fora, quem calçou aquela rua, Danilo, foi este grupo político que aqui está falando. Não só essa, como tantas e tantas em Saloá. Isso gratifica o político. Sim. Né? Como a gente falou aqui no abastecimento d'água, hoje nós temos mais de 80% da zona rural abastecida d'água. Na educação, já foi falado aqui. Na saúde, Danilo, nós construímos vários PSF, tem em todo canto, moderno, em todo canto, na assistência social. Ou seja, o que é que eu posso dizer dos 8 anos? Eu tenho que agradecer muito ao povo de Saloá. O povo de Saloá, eu sou grato demais ao povo de Saloá por ter sido muito generoso, Danilo, comigo. Tantas eleições de tanto tempo que a gente vem pedindo ao povo, falando, explicando, e o povo demonstrando seu carinho em todas as eleições de anos para cá, até na sua própria, onde você foi um deputado mais votado aqui. Por exemplo, você teve 4.000 e tantos votos, o que tirou um fim de você, teve 1.000 e pouco. Ou seja, a gente tem que agradecer demais ao povo, cara. Sim. Não é? Esses 8 anos meus. Agora, por quê? Por quê? Aí, vamos fazer uma pergunta, por quê? Mas é reconhecimento, não é agradecimento. É isso que eu queria dizer, Carla. Por que é que nós, graças a Deus, ao povo de minha terra,
nesses últimos vários anos, vários pleitos, por conta disso, por conta do trabalho, Danilo, por conta do apoio que tivemos do nosso deputado federal, da nossa candidata que não foi eleita, mas Andréa Mendonça, que ajudou tanto com obras ao nosso município. Eu acho uma crueldade, Danilo, me permita, Carla, falar, eu acho uma crueldade quando um grupo político, uma pessoa, pega um nome, só um nome e um número de um cidadão que vem ao município faltando 3 meses para uma eleição e coloca em pauta. Vamos ajudar essa pessoa que vai ser o melhor. Essa pessoa vem na eleição e depois desaparece. Nunca mais aparece. Depois de 4 anos para pedir o voto novamente. Isso. Nunca traz para Saloá um benefício. Nunca. Eu faço um desafio aqui nesse momento a todo saloaense que está nos ouvindo, a toda a região. Faça uma retrospectiva, gente. Veja na eleição passada, na atrasada, quantos deputados federais foram votados em Saloá, quantos deputados estaduais foram votados em Saloá, e vejam quem trouxe algum benefício para o nosso povo. Benefício que eu falo, gente, é instrumentos, é obras, Isso. é uma escola, é um posto de saúde, é um calçamento, é um abastecimento d'água. Isso é que eu entendo que um político tem que trazer para Saloá. O político não tem que trazer um saco cheio de coisa para entregar a um político do município. Isso não é política, Danilo. Eu rejeito. Isso é vergonhoso que no tempo de hoje ainda exista isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Políticos indo atrás de saco cheio de coisa para vender a consciência do povo, vender o que ele não tem. Não é? Aqui não existe. Aqui o que eu peço a Danilo, peço a meus deputados é que tragam ações que melhorem a vida de meu povo. E graças a Deus nos ouviram. Esse tempo todinho, esses 8 anos que eu fui prefeito, e nesse ano que Junho está sendo aqui, você, Danilo, é exemplo, vem trazer coisas boas para o município. Só trouxe benefício ao nosso povo. Sim. E assim iremos continuar, votando em pessoas que respeitem o povo, traga os benefícios que o povo precisa. O povo precisa, Danilo, de dignidade. O povo não está precisando, Danilo, de mola de ninguém, não. Quem já viu, vote em mim, Libânia, que eu vou lhe dar R$50, um saco de cimento. Isso é humilhante, isso não existe. O que o povo quer uma escola boa para ter seu filho estudando, para ter uma educação digna, uma saúde de qualidade, um calçamento na porta, uma assistência social de qualidade. Sim. Isso é que eu prezo para meu povo. E assim irei lutar. Se esses 8 anos, eu sou, Danilo, um homem feliz, é Ricardo Alves, por ter sido prefeito de Saloá há 8 anos, por ter feito bem à minha terra. Sou muito feliz, muito, mas muito mesmo. E 8 anos de meu governo... É isso. Explicado. Tá aí bem visto, né, pela população saloaense. O legado está deixado na cidade, né, Ricardo? Exatamente. No município. Isso é satisfatório, né, para você e para quem reconhece. E assim, falando um pouquinho do futuro, o que é que você planeja? Tem alguma coisa que podia falar para nós aqui, né? Seus planos futuros. E aí, tem o quê? Tem alguma coisa? Tem o quê? Novidade? Epa! Vê bem, gente, vê bem, deixa eu explicar a vocês. Acho que o mês passado, Danilo, eu fiz uma entrevista lá na Rádio Marano. Ouvi. E foi um dia antes, ou 2 dias antes, daquela nossa conversa com o governador do estado, lá no Palácio. Acho que 1 dia ou 2 dias antes. E nessa entrevista, o locutor lá, muito esperto, aí me fez uma pergunta. Não, como era o nome dele? Eu esqueço agora. Júnior Paulino. Ele fez uma pergunta, Ricardo, e aí, o comentário que você é candidato a deputado estadual e tal.
Aí me pegou meio assim de surpresa, sabe, Danilo? Aí eu disse, olha, eu tenho amigos que têm esse pensamento, mas eu vou resolver no Palácio. Foi naquela situação lá que nós conversamos com o governador, e de lá para cá eu não falei ainda em público o nosso pensamento futuro, né, como a gente já vinha traçando há muito tempo, mas vou dizer aqui a vocês aqui, né, porque enquanto com mulheres a gente não pode falar. Pois é. Não pode se esquivar, senão elas são espertas, Danilo. A gente tem que realmente falar a verdade, né? Não pode. A gente sabe quando você está mentindo. Não é assim? É desse verdade. jeito. Depois dessa minha entrevista na rádio, eu tive um encontro com o Danilo e com o nosso governador Paulo Câmara lá, e era um acerto, um pensamento que nós tínhamos, não é? Lá atrás, de Saloá voltar a ter um deputado estadual. Sim. Meu pai foi há tempo atrás e Danilo tinha esse pensamento, né? Nós construímos lá atrás esse pensamento aí de Saloá ter um deputado estadual. Mas aí, depois de muita conversa e entendimento, nós encontramos uma melhor oportunidade, né, para o Agreste, né? Ricardo cedeu esse espaço para outra pessoa do Agreste Meridional, bem entendido. Foi cedido esse espaço, o Danilo me acompanhou nessa conversa com o governador, mas cedi por um motivo: melhoria para Saloá. Foi negociado, Danilo era testemunha, estava presente comigo, foi negociado várias ações e benefícios para meu povo. Por isso que nós desmanchamos esse plano de Saloá ter um deputado estadual. Mas Saloá irá ter muitas e muitas ações, que estas eu não posso falar agora, vai ficar Fica para a próxima. Para o mês, o nosso governador vai estar presente e ele mesmo é quem vai, né, Danilo? Pediu a gente que a gente aguardasse. Agora, eu posso adiantar a vocês aqui. Está vendo todas essas conquistas que Saloá teve durante esses 8 anos, conquistas que o nosso governo, com o apoio de Danilo, de Andréia, de governador Paulo Câmara, conseguiu. Vai ser fichinha. Vai ser fichinha, tá? Agora, isso aí, só quem vai falar é o nosso governador para o mês. Não é assim, Danilo? Não é dessa forma? Exatamente. Você foi fiel em tudo que nós conversamos antes e conversamos com o governador. E essa conclusão também, ela também tem uma surpresa muito boa que vai chegar para Saloá. Muito em breve a gente vai estar aqui, como disse Ricardo, como a gente tem uma forma de agir, né, com muita lealdade, com muita disciplina, com muita solidariedade, com muita verdade na relação, né, a gente tem a expectativa de que muito em breve o governador estará aqui anunciando o maior pacote de investimentos da história de Saloá. É a única coisa que a gente pode dizer isso. Aguardem e muito em breve isso está chegando aqui. Vamos aguardar o governador. É muito bom, né? Gente, eu gostaria de estar lendo aqui todos os comentários que estão chegando aqui em nosso chat. Tá muito bom esse comentário aqui, viu? Muito bom, Ricardo. Depois, Danilo, vocês acompanhem. Pode ir lá na TV Web Frazon e assistir o programa e ver os comentários, viu? Aqui a gente está aberto, viu? Não só elogio. Se vocês tiverem alguma coisa, pode mandar aqui, que Danilo e Ricardo estão aqui para responder e tirar todas as dúvidas, não é isso? Vou falar um aqui que eu achei interessante, sobre nosso querido Rivaldo, né? Foi um grande prefeito, né? José Hilton colocou aqui: alguém me perguntou essa semana quem foram os melhores prefeitos que Saloá já teve. Eu respondi que conheci de perto. Foram Rivaldo Alves, em memória, e Ricardo Alves, não é isso? Então, é assim, não é a gente que está aqui do Encontro de Mulheres, eu, Libânia, Márcia, que estamos aqui falando, é a população, Danilo, que reconhece o trabalho que está sendo feito em nosso município. Trabalho esse
que assim sempre houve como fazer trabalhos assim, mas infelizmente não era sido buscado, né, para trazer para o nosso município. Mas tivemos a honra de eleger Ricardo e esses programas, projetos, tanto na saúde, educação e assistência, veio aí para o nosso município. E aí acredito que Saloá está aí nas duas das cidades, né, 90% ou muito mais à frente de muitas cidades, no mesmo patamar, com a mesma população ou até maior. Saloá se desenvolve e se apresenta com muito desenvolvimento, sim, de que outras cidades. Agradeço, realmente agradeço esse amigo que fez o comentário, esse elogio a mim e a meu tio. Agora, Danilo, vamos salientar também. Tivemos bons prefeitos também. Tivemos o seu Anísio Godoy, Sim. Tivemos o Birajara Barbosa, pessoas que, a seu tempo, buscaram também os benefícios para Saloá, não é? A gente, esses dois que eu aqui falei já não estão mais conosco, mas que deixaram também, né, sua marca e seus nomes cravados aqui no município, né? Aqui meus agradecimentos e a família deles, dos dois, né, que realmente foram pessoas que têm que ser lembradas no nosso município, né? Verdade. Os outros também. Agora, esses dois eu acho que ficou bem a seu tempo, Danilo. Meu avô foi prefeito lá atrás, foi o primeiro prefeito do município, né? No tempo dele, ele fez também, né? No tempo dele era diferente, eram políticas diferentes. Isso. Não era, né, Danilo? Realidades distintas, né? É coisa diferente, né? Seu Anísio, Birajara, Antônio Ricardo, Rivaldo. Acho que todos, ninguém pode, né? Eu fiz minha parte. E saio de alma lavada. Fiz o que pude, realmente, por mim eu falo, fiz bem. Agora os outros também fizeram sua parte. Com Entendeu, certeza. Carla? É assim. Bate-papo tá bom aqui, não tá? Ótimo. Tá legal, não tá? Tá ótimo. E aí, gente? Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Para nós foi uma honra, um prazer em ter vocês aqui. Pode entrar, sinta-se à vontade. Manda o link para ele, homem. Aqui, agradecer a vocês por estarem aqui, por ter aceito o convite e por você ter trazido o Danilo, né, que foi uma honra para nós ter você aqui. Agradecer a todos que ficaram assistindo, estão assistindo o programa, né, isso. Muito obrigada. Lembrando que segunda-feira temos Babi na Frazon com Júnior de Rivaldo e Ronaldinho, nosso prefeito e nosso vice-prefeito, estará aqui, né, trazendo muitos temas importantes também, né, isso. Irá falar um pouco do que vem por aí também, em nosso município, e falar sobre a trajetória de vida deles também. Então, para nós é uma honra. Boteco da Frazon, né, isso com o nosso companheiro aqui, Jorge, na quarta-feira. Danilo, se você quiser, uma musiquinha legal, um programa descontraído, toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Está aí Jorge, com o Boteco da Frazon. Temos 3 programas aqui, por enquanto, né, se Deus quiser. Abrirá mais programas, mas por enquanto somos nós, Encontro com Mulheres na segunda, na quarta, Boteco da Frazon, e na sexta-feira, gente, Babi na segunda, certo? Então, se você quiser, entre na página e nos assista. Sempre estamos aqui trazendo temas importantes para a nossa população, região também, certinho? YouTube. Ok? Então, agradecimentos a você, Ricardo, a você, Danilo. Minhas companheiras irão aí falar um pouquinho e se despedir de todo o público. Gratidão, né? A palavra de hoje é gratidão. Foi um programa maravilhoso, bem esclarecedor, tanto para a gente como o pessoal que está em casa, né? Com várias temáticas, né? Educação, assistência, o trabalho maravilhoso que o Ricardo fez em Saloá, em parceria com o Danilo, né? Foi muito bom Sim. mesmo ter vocês aqui. Quero mandar um abraço para todo mundo que está em casa, né? Que está nos assistindo, que ficou até o final, né? Reforçando o convite da cavalgada, né? Não percam, domingo, se Deus quiser, né? No final teremos o show com Maílson Vaqueiro e Churu Moral, aqui na sede. Churu Moral. Né? Então, não percam, né? Obrigado pela oportunidade, viu, deputado Danilo. Sempre é uma honra tê-lo conosco. Obrigada a vocês, né, que vieram, aceitaram o convite, também a equipe Frazon.
e que falar de política de uma forma construtiva, do que é feito, do que é preciso, dos desafios, é uma coisa muito natural, que não precisa se achar que é algo que é longe de nós, né? É próximo, isso é muito bom. Vivemos Sentir ela essa dia a dia. aproximação, eu acho que foi um momento assim que eu senti muita energia boa de vocês, vem da alma de vocês, isso é maravilhoso, gratidão mesmo pelo trabalho de vocês, parabéns. Danilo, por favor. Bom, queria agradecer essa oportunidade que não estava prevista, né, de a gente ter vindo aqui. Eu fiquei muito feliz, né, de participar desse diálogo, cumprimentar e parabenizar a Frazon por essa forma de estabelecer uma prestação de serviço de informação de qualidade, que eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa realçar. A gente está vivendo um mundo e essa coisa da rede social, né, é um terreno extremamente aberto, que muitas vezes tem levado à desinformação. Isso. Né, por ser uma coisa ainda sem limite, sem uma regulação, e a gente vivenciou isso, inclusive durante o próprio processo eleitoral, né, foi isso muito falado, mas as chamadas fake news, né, que hoje estão presentes aí na realidade de todos nós. É muito importante que a gente valorize espaços de comunicação que prestem serviço de informação de qualidade, verdadeiros, né, que levem algum tipo de informação que as pessoas tenham a clareza de que aquilo que está sendo falado tem importância para elas. E eu acho que esse papo aqui foi tão informal, tão descontraído, né, que fluiu, que a gente nem sentiu. Passamos aqui mais de uma hora aqui, nessa conversa aqui, né, com tantos assuntos que a gente falou, tão importantes, como disse Libânia, aqui para a vida e o dia a dia das pessoas. E aqui tem muitas coisas aí que a gente ainda pode falar, que a gente, infelizmente, pelo tempo, a gente também não consegue exaurir tudo aqui, nem era o desejo, né, mas eu queria parabenizar vocês e me colocar à disposição. Espero em outra oportunidade estar de volta aqui também, né, para que a gente possa também conversar com outras pessoas também aqui. Parabenizar a Ricardo mais uma vez, né, e Júnior, nosso querido prefeito Júnior, né, Ronaldinho também. Um cumprimento muito especial aos vereadores que estão também engajados nesse projeto político. Acho que é muito importante também aí, a todas essas conquistas que nós temos a participação também de muitos vereadores. É isso. E acho que esse espaço ele cumpre esse papel, para fechar, né, de levar a conscientização e o empoderamento do papel da mulher na sociedade. Isso é muito importante a gente falar nesse momento. Como eu disse aqui no começo, a gente vive ainda num mundo e num Brasil de profundas e largas desigualdades sociais. E quando você dá o recorte dessas desigualdades, se elas são perversas para a maioria da população, mas as mulheres sofrem mais ainda, né, com essa desigualdade de gênero que ainda impera no nosso país. E esse papel do programa, eu acho que ele cumpre de forma muito clara. Eu quero parabenizar vocês pela qualidade deste debate, né, de levar essa informação, esse diálogo para o conjunto das mulheres que estão nos assistindo e os homens que também têm essa consciência, né, do papel que a gente tem que ter uma sociedade igual. Se a gente quer igualdade, ela tem que se dar em todos os campos, inclusive na questão do gênero. Parabéns a vocês por esse programa. Ricardo. Gente, realmente foi um prazer, uma honra. Muito obrigado pelo convite. A Frazon desempenha hoje um papel importantíssimo na nossa sociedade para esclarecer fatos que ainda hoje escondidos, são obscuros na nossa sociedade. Um deles, o papel da mulher na sociedade. Não é? Antes, lá atrás, bem lá atrás mesmo, a mulher, dona de casa, mãe de família, papel exemplar que se via, mas hoje não. Hoje é isto também e mais alguma coisa. A mulher pode ser tudo. Pode ser tudo. Tudo, e tem que ser respeitada da forma que ela quer ser, o que ela quer ser. Não é? Eu acho que isso aí vale para as mulheres,
e para todos os homens que estão nos ouvindo. Isso. A mulher de igual. Aqui não se trata, Danilo, de uma mulher, de um homem. Somos todos iguais. Né? O que Libânia consegue fazer, Ricardo consegue fazer, Sim. é normal. A sociedade tem que aprender a educar o nosso povo. Quando a gente abre a televisão diariamente, Danilo, a gente só vê homem tal matou mulher, em canto tal mulher foi agredida. Isso é um absurdo. Verdade. Isso é um absurdo. Mais políticas, né? Por Políticas quê? para as mulheres. Porque dizem que é mais frágil, que não é, é igual, é igual. Precisamos, deputado, lá no Congresso Nacional, mais políticas públicas em defesa das mulheres. Isso é importantíssimo. E para encerrar, muito obrigado, meninas, Libânia, Carla, todas vocês, a Frazon, pelo esse espaço. Muito grato, muito grato. Continuem, vocês estão no caminho certo. Deus está iluminando vocês para que vocês sejam um instrumento para mostrar ao nosso povo, à nossa sociedade, coisas boas. É isso que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens, viu? Quando precisar, estamos aqui, né, Danilo? Novamente. Muito obrigado a todos, a vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aí ligadinho no programa Encontro com Mulheres. Mais uma vez, obrigado, Danilo, Ricardo. E até o próximo programa, assim se Deus nos permitir. Boa noite a todos.